fazendo alguns comentários de forma geral, uma vez que o nosso plano inicial é conversar sobre o, os resultados do torneio virtual. Uma coisa que nós desconsideramos a questão dos vídeos com o problema da identificação do vídeo, do peixe no vídeo. Alguns tiveram falha, acho que quase todos nós pontuamos os peixes mesmo assim. E eu acho que foi uma boa, nós só precisamos deixar avisado para uma próxima que vai ser fator de desclassificação, né? Não sei se todo mundo sabe o porquê disso aí. A questão é que a pessoa, se a gente não tiver algum fator de correção, a pessoa pode estar pegando um vídeo qualquer, inclusive da internet, e mandando para a gente, colocando um peixe como participante. Então, por isso que a gente precisa ter uma forma de checagem, de ter um código de inscrição que identifique que esse peixe foi filmado para essa questão. Então, esse foi um dos fatores assim que foi desconsiderado, mas assim, para um treino com bola, eu não vejo nada de relevante nisso aí, mas só para a gente poder lembrar de reafirmar isso aí numa próxima rodada. Um outro ponto, eu não sei se você vai falar, é com relação ao tempo dos vídeos, né? Ah, bem lembrado, bem Tem lembrado. alguns vídeos que passarem muito, né? O tempo previsto. Tem Uhum. alguns que 5, 10 segundos, tal. Tem outros que passaram mais, né? Pelo menos assim, eu me recordo aqui, acho que um ou dois teve passou bem. Então, assim, tem que ver também. Isso é uma outra decisão, né? Talvez dar uma margem ali, né? Sei lá, 50 mais ou menos 5, não sei, um negócio assim, né? Ou mais ou menos 10. Eu gosto dessa sugestão, 50 mais ou menos 10, É. para poder ter uma margem de flexibilidade. E agora, vamos aproveitar que a gente está com o assunto quente, nós acabamos de mexer com isso, e quando ultrapassar um minuto, a gente desclassifica ou a gente tira ponto? Eu acho que tem que desclassificar, porque senão começa a ter uma medida muito diferente, né? A régua tem que ser igual para todo mundo, né? Eu acho que tem algumas coisas assim que a gente precisa ver para os próximos, né? Eu sinceramente não, a gente sou meio analógico assim ainda, né? Eu não sabia, por exemplo, que tu poderia colocar um vídeo de menos de um minuto sem ser short. Eu acho que essa é uma orientação que tem que estar expressa assim, para não publicar como short, para dar aquela coisa toda do tamanho né, da visualização, enfim, que tem que ter. Mas tá, isso é orientação nova, né? Outra coisa que eu acho que a gente tem que ter assim, é ser meio pedagógico em algumas coisas, né? Tem uma orientação de como gravar o vídeo. É daquele jeito ali, entendeu? Né, assim, é vídeo sem identificação, régua na frente, não sei o que e tal. Então, ou a gente abre as diversas possibilidades, ou tem que ser mais rigoroso. Porque é isso, assim, né? Tá iniciando, né? Acho que num próximo é melhor já iniciar rigoroso, porque esse negócio tende a crescer, né? E depois Sim. que o troço começa torto, é complicado de botar no lugar, né? Então, acho que para as próximas, assim, ter uma orientação expressa, olha, se o vídeo não vier como foi solicitado, vai ser excluído, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a qualidade do vídeo, né? Assim, aquário sujo, aquário com às vezes tu tem que fazer um baita esforço para enxergar o peixe e tal, essas coisas tem que dar uma forçada assim para dar uma padronizada, né? Porque depois a gente vai acabar divulgando isso, né? Então, um pouco, sim, no geral, eu acho que é essas coisas assim de, cara, a regra, né, como diria o Galvão, o Arnaldo lá, a regra é clara, né? Então, vamos cobrar. As pessoas têm diferentes padrões de qualidade dentro da sua cabeça. Então,
a maneira que eu vejo que a gente tem como pressionar para a gente poder não abrir debate prévio com um tanto de gente por exemplo, a quarta está sujo, o vídeo não está nítido e tudo mais, lá na pontuação de apresentação e aparência, dá 2, dá 1, porque está atrapalhando esse aspecto. E aí a gente consegue desembolar. A mascote. Todo mundo dando tchauzinho para ela. Aí, gente! Ai. Vai lá na mamãe agora. Ai, ai. Que foi o que acabou que aconteceu. Tinha lá, sei lá, uns três peixes que eram para ser desclassificados total, mas tiveram algumas pessoas dando nota para esses peixes. Eu coloquei eles lá enquanto a média da maioria dos peixes, porque a pontuação máxima eram 30 pontos, enquanto a maioria dos peixes estava ali entre os 20, 20 e poucos e 27, 28, alguma coisa por aí, teve peixe lá com notas 6, 8, que era uma nota muito baixa. Por quê? Porque o peixe está fora do padrão. Então, eu achei que o critério da pontuação ele nos alivia, porque esse é um negócio complicado, porque se a gente começar a ter variações de critérios, aí o negócio vira um bate-boca eterno e aí perde o objetivo principal, que é juntar, né? E aí o negócio acaba separando. Mas eu também tenho uns vídeos que incomoda mesmo, assim, uma qualidade muito ruim. Mas é nota baixa e vai ser o que vai ficar lá na rabeira. Outra coisa que eu não sei se vocês sentiram falta, que eu ainda não sei como posicionar, é que eu coloquei a tabela de resultados lá e coloquei as raças, a colocação dos peixes, a nota dos peixes. Mas em nenhum deles eu coloquei o nome do criador do peixe, por causa da LGPD. Então, por mais que estejamos entre amigos, amanhã acontece qualquer coisa de forma diferente e alguém se julga prejudicado, explorado, qualquer confusão do tipo. E então, por isso é que aí, como campeonato de peixes, ficaram os peixes. E aí cada um sabe que peixe que é seu e tudo mais, né? E assim, quem quiser abrir, declarar meus peixes e tudo mais, fica à vontade. O peixe aqui é o meu, né? E tudo mais. Só para poder mostrar para alguém que estiver assistindo esse vídeo. Então, aqui o vídeo é o Group Meeting número 48, onde está o torneio virtual, onde estão os resultados. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, estão em todos os tempos, por raça, do último da raça para o primeiro, e os 3 melhores da exposição, que é o primeiro Best of Show, segundo e o terceiro. Então, o primeiro é um Oranda Tossai, o segundo é um Demequim Nissai, e o terceiro é um Ryukin Oya. Ô, Mário, eu gostaria que você fizesse um comentário antes. O Hermínio, ao se pronunciar na chegada, dizendo que veio lá da terra dos zebus. Não foi isso, Hermínio? Então, você podia começar contando a história dos zebuínos, da ABCZ, para a gente encadear a história, como é que a coisa funciona. Já que ele falou de zebu, vamos continuar. Ô, Mauro, você agora puxou lá no fundo a história, hein? Não, e foi legal. Eu acho que é importante esse direcionamento do que a gente vai conversar e discutir. Né? Nós andamos conversando a respeito disso, e isso vai ilustrar muito bem para o pessoal. Sim. Só uma coisinha, ô Mário. Para mim, zebu era zebu. Aí foi descobrir há pouco tempo atrás que Nelore é zebuíno. Guzerá parece que é zebuíno também. E por aí vai. Para mim, zebu era zebu. Não era um conjunto de variedades, vamos dizer assim. Você sabe. Deixa eu fazer a molecagem, Mário, para concluir para ele, que é o seguinte, o Hermínio.
nós temos dois grupos distintos de bovinos, o bovino europeu e o bovino asiático-africano, né? Um é o Bos taurus, o outro é Bos indicus, o nome científico deles, né? Então, os zebuínos estão nesse contexto, Ah, os tá. Bos índicos. Mas Dos é Bos para índicos. lá, Bos para cá, tanta Bos. Mas tem um jeito prático de você identificar um zebuíno. É pelo rabo. Se você estiver vendo o rabo, é um zebuíno. Se você estiver vendo a cabeça, é um zebuvino. Tá vendo? Não Mas sou só eu que faço piada, hein? E eu já estou aqui falando da orelha, não sei o que, mais comprida, acabei com essa. Mas a história que o Mauro está pedindo para contar, e foi legal ele lembrar disso, porque depois eu tenho que, inclusive, nos meus arquivos lá, eu devo encontrar esse trabalho. Ali pelo final da década de 90, a ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que tem a exposição nacional do zebu todo mês de maio, desde a década de 30 do século passado, todo presidente da República está lá na final e tal, porque o negócio tinha uma importância econômica muito grande. E no final da década de 90, o processo de treinamento dos juízes, com critérios, às vezes, qualitativos e de difícil mensuração, eles fizeram um trabalho, não vou lembrar com quantos juízes, mas lembro com quantos tourinhos. Eles pegaram, sei lá, 15 juízes e pegaram um grupo de 51 tourinhos e passaram os mesmos tourinhos várias vezes com ordem trocada. E isso era um trabalho de mestrado, e a conclusão que se chegou foi que tinha uma variabilidade grande das notas do mesmo juiz para o mesmo animal. Então, por isso que o Mauro está pedindo para poder contar essa história, porque isso é difícil, desenvolver essa acuidade visual e ir trabalhando um padrão, além de ser demorado e precisar de treino e dedicar para poder ser mais ou menos, ter um critério dentro da cabeça. Eu tenho um amigo que sempre fala isso, eu gosto dessa frase dele, ele pega e fala o seguinte, que quando a pessoa tem uma experiência muito grande, a hora que ela fala assim, não, é melhor nisso. Dentro da cabeça de quem viu alguns milhares de vezes peixes, ou boi, ou um zebu, ou cachorro, tudo mais, está rodando um bocado de software, está rodando um banco de dados ali para poder montar uma equação rápida de avaliação. Então, ou seja, o critério é demorar, desenvolver essa competência é demorado, tem erro, não lembro detalhes, eu vou tentar localizar depois esse trabalho, mas assim, tem coisas desde cansaço do juiz influenciando na nota e outros detalhes que eu não lembro agora, mas assim, tem muita coisa que influencia. Então, é por isso que o Mauro pediu para contar isso aí, foi para poder a gente só para a gente poder saber assim, do que estamos tratando. Essa é uma questão complexa. Como eu já havia falado antes, nós não somos juízes, nós somos aprendizes, né? E nesse processo nosso de aprendizado, tem algumas coisas que podem ser relevantes. E eu gostaria de fazer uma sugestão, né? O Minoru entrou lá, não vou falar Sugiro, porque Sugiro é nome japonês, não é assim? Então, eu vou sugerir para vocês, quando nós tivermos a próxima exposição virtual,
Um procedimento que pode ser interessante até para a gente se auto-checar no processo de avaliação é você pegar os vídeos e fazendo a pontuação um a um tal e ir anotando preferencialmente aquilo que você achou que não está legal ou aquilo que está muito positivo. Anotar pontos positivos e pontos negativos. Após ter feito essa avaliação dos peixes nos vídeos, dar um tempo, um dia, 2, 3, faz de novo, mas sem olhar a sua avaliação inicial. Faz isso umas 2 ou 3 vezes para você ver se você continua exatamente com o mesmo olhar em relação a cada peixe. Porque, de acordo com o momento e o humor, né, isso oscila. E aí nós podemos estar fazendo uma avaliação muito aleatória, como o Mário colocou na questão dos tourinhos. Por isso que eu pedi que ele comentasse com vocês essa situação. Porque não é simples julgar. Não é simples. E, principalmente, que nós temos gostos e tendências. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de ter em mente, na hora de fazer o julgamento, da avaliação, buscar na cachola, né, o padrão daquele peixe. Se nós pensarmos, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, né, um oranda. A variabilidade de raças de oranda é tanta, cauda curta, cauda longa, cauda mediana, o em assim, assado ou cozido. Então, de acordo com o gosto individual, você pode pontuar mais ou menos para determinados peixes. E a questão é ter em mente o padrão e ficar atento ao padrão para não gerar distorção. É uma sugestão que eu queria fazer para todos. Eu acho que é um procedimento legal. Eu procuro fazer isso e acho que funciona razoavelmente, né? Com todas as falhas que nós temos, óbvio. Dá trabalho, mas faz parte. Eu fiz semelhante a isso que o sensei Mauro falou. O único problema foi que eu considerei da seguinte forma: dei 6 para todo mundo e depois eu comecei a tirar ponto. Então, eu fiquei só anotando o ponto negativo de cada peixe. Então, tanto é que eu escrevi lá na planilha só o que eu encontrei de defeito, né? Mas tem ponto positivo, né? E isso eu deveria de ter pensado nisso aí também. Talvez trocasse a cor, né? Lá nos meus comentários ali, comentário em preto é comentário negativo, comentário em azul ou vermelho, que seria comentário positivo do peixe, né? E aí seriam comentários que a gente poderia, anotações, né, que a gente poderia discutir aqui no grupo, né? E aí vamos cada vez mais assim, nivelando, né? E cada vez mais nivelando por cima, né? Cada vez mais nivelando por cima. Existe um nível lá que a gente está, um dia a gente tinha que começamos, então chegamos num nível, amanhã será outro nível, depois de amanhã será outro nível maior ainda, né? Melhor ainda. Então, é interessante, sim, anotar tanto o ponto positivo quanto o ponto negativo. E eu, se esqueci, não, estava com outra ideia, né, e coloquei só ponto negativo. Uma coisa que eu gostaria de saber é que nem aqueles peixes assim que você via que estava totalmente fora de padrão. Por exemplo, o oranda, lá estava características especiais. O bicho não tinha um em. Aí eu dei 0 nesse quesito. Eu deveria ter desclassificado ele e colocado 0 em tudo, mas tinha um corpo legal, tinha uma cauda legal, eu acabei pontuando nas outras áreas. Mas como era fora de padrão para a raça, eu acredito que deveria ter dado 0 em tudo. Até por isso que a minha média foi a mais alta de todas aí. Então isso me ficou em dúvida. E uma outra coisa que eu já queria aproveitar e falar é com relação aos meus peixes, que eu coloquei os cometas. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Porque eu coloquei um de cada idade, de propósito, para sentir a minha evolução. E do mais velho para o mais novo,
as minhas médias aumentaram. Ou seja, a minha direção está no caminho. Então, agradecer aí o pessoal que votou. É isso. Então, primeiro, um comentário interessante assim, do resultado, né? Porque há uma inversão em termos de idade e classificação, né? Não sei se vocês notaram isso, né? O primeiro é um Tosai, segundo Nissai, terceiro Oiá, né? Então, sim, é uma curiosidade, né, em relação a isso. Eu acho que tem uma questão, assim, que aí eu acho que a gente pode, depois, num determinado momento, aprofundar, talvez não hoje, mas assim, para a gente aqui tentar nivelar, assim, aquilo que eu falei primeiro, né? Mas pensar, dialogando um pouco com a fala ali do professor Mauro, tá, assim, do ponto de vista, primeiro eu quero fazer esse comentário, né, do ponto de vista de quem está mostrando o peixe, né? Eu estou mostrando um peixe dentro do aquário. Não, né? Na minha opinião, né? Eu estou mostrando um peixe com essas características, né? Então, assim, quando eu vou gravar, eu tenho que tentar mostrar essa característica, né? E aí, às vezes, a gente tem que ser um pouco insistente, né? O bicho não quer nadar. Cara, dá uma volta, vem, grava de novo. Ah, o bicho ainda não nadou, deixa para outro dia, né? Para isso a gente tem tempo, enfim. Porque teve peixes maravilhosos, assim, eu diria, que perderam classificação por não tá, né? A gente não enxergar, não apresentar, enfim. Então acho que essa é uma questão assim que, claro, cada um tem a sua visão, enfim, mas é importante lembrar isso, assim, que é como qualquer outra exposição, né? O Mário está falando aqui dos tourinhos, enfim, né? Cachorro também, assim, né? Às vezes o melhor perde porque na hora de entrar na pista ele deu uma murchada e tal, e só que aí a gente não pode gravar de novo, né? Não pode botar na pista de novo. Gravar dá, né? Então, assim, não deu certo agora, vou tentar gravar outra hora, mais adiante, enfim, para ver se eu consigo mostrar aquelas características que, na minha cabeça, elas são importantes, né? Naquele peixe, enfim. Acho que isso é uma coisa, assim, do ponto de vista de mostrar o peixe. A outra eu estava procurando aqui, cara, não sei, eu acho que para poder mandar, e também a gente acaba fazendo as coisas um pouco na correria, eu apaguei o arquivo, né? Eu salvei o arquivo sem alteração. Mas assim, o que eu fiz, né? E aí contar um pouco para você, assim, do critério de pontuação. Cada peixe desse, eu abri mais uma coluna, né, do meu julgamento e fiz um comentário ali. Claro, por enquanto dá para fazer, assim, mas pelo menos na raça, depois eu voltava nos comentários, né? Então, assim, cara, esse peixe aqui é bom, não sei o que e tal, eu queria ter mais nadadeira, eu acho que ele poderia se apresentar melhor. Aí eu fui colocando comentários assim que, digamos, né, comentários positivos e comentários negativos, fazendo sempre esse balanço, né? E às vezes eu voltava para tentar ter, aquilo foi meio que para mim assim uma câmara de compensação, digamos, de equilíbrio, né? Porque depois que eu olhava todos os peixes da raça, eu voltava ali e disse, não, para aí, essa nota aqui, essa barbatana aqui, essas nadadeiras não pode ser melhor que aquela, né? Então eu na hora ali eu disse, não, pontuei 5 para essa nadadeira, mas a outra é melhor, né? Então, e se aparecer uma melhor? Então essa aqui vem 5, aquela que eu tinha dado 5 é 4, e eu vou esperar 6 que pode vir pela frente, né? Mas eu acabei usando esse critério, assim, cada raça ter um comentário para mim, né? Para mim, depois, na hora de tentar fazer equilibrar ali, poder eu me orientar, né? Isso me ajudou bastante, assim, gente, e quase todas as raças, assim, eu julguei a raça, como tem essa facilidade aqui, não é? Porque, tipo assim, se é presencial, tu vai lá, olha um aquário, volta, olha para o outro, né? Agora ali não, né? A gente tem que olhar o vídeo. Então, acabei algumas vezes assim, ó, pelos comentários que eu fiz, aquele peixe ali eu tinha dado 5 para nadadeira, mas não, ele vai levar 4 porque o outro tem a nadadeira menor que ele, né? Então, só trocar um pouco assim dessa experiência que para mim ajudou bastante. Eu fiz assim algo parecido com o Ederson, né? Eu fui julgando, né, um por um, tal, e eu fui fazendo um comparativo
né, de um que tinha dado 5, mas o outro ali, depois voltava, mas o outro estava melhor, então esse cara eu vou diminuir a nota, né? Então eu fui fazendo um comparativo entre entre os exemplares e também fiz essa coluninha extra, né, igual ele mencionou, para justamente justificar por que é que eu estava dando aquela nota para aquele peixe, né? Então, colocava o comentário, ó, aqui faltou, pela idade faltou desenvolvimento de Wayne, ou então, sei lá, alguma coisa assim, para eu lembrar por que que eu dei aquela nota, né? E até comparar com os demais. Uma coisa que eu fiquei assim, que eu observei muito, eu tive um pouco de dificuldade na avaliação das nadadeiras no side view. Porque o fundo, em muitos dos vídeos, ele não deixava as nadadeiras muito bem visíveis, né? Então, no top view tudo bem, mas no side view, às vezes era um tanto complicado a gente conseguir avaliar bem, né, a formação das nadadeiras, estava tudo certinho, estava o alinhamento. Então, algumas pessoas não fizeram o fundo branco como deveria ser, ou azul, né? Então, ficou meio complicado, em alguns casos, a gente fazer uma boa avaliação das nadadeiras, né, no side view. Esse outro ponto também da desclassificação, né? Um só que eu desclassifiquei porque ele não se encaixava em lugar nenhum, né? Mas, assim, a questão do oranda, né? Alguns orandas, acho que uns 2 mais ou menos, eu fiquei em dúvida de desclassificar, porque justamente ele tinha o EN, né, ainda que meio que vestigial, mas ele tinha, e depois as outras não se encaixavam no padrão. Eu falei, e agora o que que eu faço? Desclassifico ou deixo, né, simplesmente reduzo pontuação? Então, nesse ponto também ficou meio duvidoso. Eu acabei tirando bastante nota, né, mas não desclassifiquei. Tá? Então é isso assim que eu queria pontuar no geral, né, de como eu fiz o processo. Não, é só um comentário, assim, do ponto de vista de evolução do nosso grupo, vamos dizer assim. Há pouco mais de um ano, né? Talvez se a gente passasse por esse treinamento há pouco mais de um ano, a gente estaria tentando discutir aqui não o que a gente está discutindo hoje. Nós estamos discutindo hoje questões, detalhes de peixes médios para bons, excelentes, né? Ou seja, nós aqui, acho que todos nós sabemos hoje o que é um peixe que não é bom ou que é muito ruim, vamos dizer assim, né? Isso já é um ganho, eu imagino, pelo menos assim, a visão que eu tenho, que é um ganho enorme, né? A gente sabe separar um peixe ruim de um bom, né? Muitas vezes acontece comigo, não sei se acontece com vocês, eu bato o olho no peixe esse final de semana. Eu fui numa loja aí que vende, não é especializada, mas vende, dentre outros, pets e artigos de pet, uma loja nacional, né? Não vou falar o nome aqui, mas enfim, anteontem. E tinha uma série de peixes lá, cometas, telescópios, enfim. E eu parei um tempo para dar uma olhada nesses peixes, né? Na verdade, em alguns deles, eu parava, olhava e falava, tem algo errado. No primeiro momento, eu não sabia muito bem o que era, mas tinha algo errado. E aí eu andava na loja, dei uma circulada, voltei, aí eu descobria o que era, sabe? Então, assim, a gente tem que ir desenvolvendo essa percepção, né? Você bate o olho, você sabe que tem algo errado, que não vai, tem um problema. Às vezes não é na primeira passada que você vê. E é isso que o Ederson falou, né? No vídeo, isso tem hora que você tem que voltar ao vídeo, você começa a procurar os vídeos, qual que é que eu tinha olhado, que eu vi que tinha algo, aí volta, vai. Quando é aquário, ao vivo e a cores, né? Você está lá, você anda, né? Então você vai para um lado, vai para o outro, compara, tira dúvida, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que há uma evolução fantástica no grupo, né? Hoje nós estamos aqui discutindo problemas de peixes que poderiam ser melhor, mas são peixes médios. E os que não são bons, todos nós aqui descobrimos assim rapidamente, numa passada rápida. Nos vídeos, eu acho que todos nós vimos, isso aqui está fora
Eu fiquei em dúvida com um lá, se deveria tirar ou não deveria, enfim. Mas, assim, sabia que era muito ruim. Mas não sabia se deveria ser desclassificado ou não, né? Então, do ponto de vista de evolução, eu acho que nós estamos bem. Esse comentário que eu, né, por uma segunda ou terceira exposição, vamos dizer assim, né, sendo essa a primeira virtual, eu acho que houve uma evolução nesse ano e pouco aí fantástica, né? Então, assim, parabenizar a todos aí que participaram, né? Boa, Hermílio. Eu estou prestando atenção na sua fala e estou achando legal pelo seguinte, né? Em alguns momentos você citou aí que talvez se a gente não tivesse passado por esse treinamento, essa conversa de hoje, estaríamos discutindo assim, eu não concordei com o que com o que você falou, eu não concordei com o resultado disso, eu não concordei com isso, eu achei que isso aqui podia ter sido melhor, e na verdade a gente está discutindo o processo. E quando a gente está discutindo o processo, independente, o resultado que já passou, e assim, como que a gente vai tornar o processo mais confiável, mais justo, e com isso, isso vai refletir na capacidade nossa de seleção, né? Quando eu fiz o comentário de fazer as anotações, é para a gente não perder o referencial da gente, porque são inúmeras imagens, né? Eram 51 peixes, para a gente poder. Depois, por que eu escolhi isso? O que foi que eu vi? Né? Então, é importante para você ter uma memória e poder retornar em outros momentos. Eu estou fazendo isso, inclusive, né? Revendo, enxerguei bem, fiz uma boa leitura, não fiz. Mas o porquê de tudo isso e a questão de pontos positivos e pontos negativos. Eu vou pegar aqui atrás na estante para ilustrar para vocês. É bastante curioso como a visão de povos diferentes, as percepções nesses contextos todos. Por que eu estou dizendo isso? Eu já fiz um comentário disso já faz um bom tempo. Vou colocar aqui uma imagem. Goldfish Guide, né? Yoshiichi Matsui e Axelrod. Esse livro foi publicado para um público ocidental. As imagens são maravilhosas, os peixes escolhidos, lindos, parará, bacana. Você vê aqueles peixes maravilhosos, é ótimo. Mas eu tenho um livro, do autor japonês de novo, Yoshiichi Matsui, esse livrinho pequenininho, livrinho de bolso. E as imagens que ele traz aqui são de todos os defeitos, todos os problemas. Olha a forma de apresentação, é exatamente o oposto. Né? Se você não detecta onde é que estão os pontos falhos, fica difícil. Está indo embora, dá um beijo no vovô aqui, então. Então, eu achei assim, extremamente curioso, porque quando eu me deparei com essas duas obras do mesmo autor, isso me chamou enormemente a atenção. Eu falei, caramba! E ele chama atenção para os detalhes, que são os defeitos. Como nós somos ocidentais, né, nós olhamos o positivo, mas tem o outro lado, que são os pontos negativos, e curiosamente o Minoru colocou essa contradição, né, da coisa. Por quê? Se a gente não consegue perceber defeitos, fica difícil de você avaliar. E muitas vezes a imagem, o conjunto nos chama atenção, que a gente acha uma coisa bacana, né? Mas tem defeitos que você às vezes releva, porque o conjunto está bonitinho. O Ederson colocou lá no chat, né, do peixe dele, que tem características bacanas, assim, mas tem um mas, né? E que ele detecta no peixe dele. Então, como nós estamos em processo de aprendizagem e de formação, eu queria reforçar esses aspectos, porque nós temos que trabalhar isso, né? Trabalhar a nossa leitura. Como eu disse antes, nenhum de nós, né, é juiz. Nós estamos nos preparando para. Né? Nós temos que treinar bastante, praticar bastante, para conseguirmos alcançar um contexto
de maior acuidade visual, como o Mário mesmo já havia dito antes. E esse é o processo. Ou você faz, ou você faz. Ou então você não vai conseguir caminhar nessa direção. Porque não são todos que percebem os detalhes. Só quando você vai praticando, treinando, exercitando, né, é que você começa a detectar essas características. Só queria reforçar esse aspecto. E, curiosamente, essas duas obras, né, do mesmo autor me chamaram muito a atenção no passado. Já havia feito algum comentário assim. Eu queria complementar a minha fala, porque eu vi que gerou dúvidas no grupo, né, dos nossos colegas aí participantes, a questão da desclassificação, se desclassificava ou se não desclassificava. Bom, eu desclassifiquei 3 peixes. Por quê? Estão fora do padrão. Um foi um peixe com dorsal incompleta. Se ele não está com a dorsal completa, acabou, está fora, dentro do padrão. O outro, se não me falha a memória, era um oranda, mas de cauda 2 lóbulos. Pô, padrão de oranda é cauda dupla. Seja os lóbulos soldados ou separados, de acordo com o interesse, mas uma cauda de 2 lóbulos só não faz sentido, né? Então, esses tipos de característica, se não preenche os requisitos mínimos para aquela raça, está fora. Eu, de memória, aqui eu já não lembro mais qual foi o terceiro, mas foram situações desse tipo. Se não preenche requisitos básicos exigidos para o padrão da raça, tanto é que eu não pontuei, né? Dei 0 para todos os itens, para eu não vou ficar pontuando a característica se o peixe se encontra fora do padrão. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que definir, inclusive, para as próximas vezes, né? Se o peixe não se encaixa no contexto da raça, não faz o menor sentido. Vou citar uma outra situação que foi, se não me falha a memória, de cometa, né? Peixe, que eu acho que aí houve alguma confusão. O cometa ele tem um padrão, inclusive, pré-determinado de comprimento de corpo para comprimento de cauda. Se esse requisito pelo menos não se aproxima dessa tendência, vamos dizer assim, um peixe de caudinha curta, né? Ele não é cometa, cometa é cauda longa, né? Então, acho que essas coisas têm que ficar bem claras para a gente poder trabalhar nessa direção. Ô Mário, com relação aos cometas, que o professor falou, são os meus. Eu faço a minha culpa. O que acontece? Eu tenho o cometa tradicional, tenho esse que eu estou desenvolvendo, que pode chamar de Lono, Bristol, sei lá, né? E tenho o Shibunki. Eu não coloquei porque eram só 3 peixes. Mas o que eu queria saber mesmo é se para o futuro teria possibilidade de se abrir essa variedade nas exposições. Se ele não se encaixa como cometa, então abrir uma para London, ou para Bristol, ou seja, um cometa de rabo curto, vai. É isso aí. O meu caminho todo era para provocar justamente isso, que é o que eu quero. Entendeu? Uhum. Olha, Então se a gente tiver peixe, a gente abre tranquilamente. eu coloco, pelo menos nas 3 categorias eu coloco. Na realidade, né, a gente tem que pensar um pouco nesse contexto nosso, né? O que o Emerson estava pontuando da questão da categoria é que se o peixe ele tem cauda curta, cauda simples, ele não é um cometa, ele é um ribuná. Percebeu? Então ele foi colocado na categoria errada. Foi, né, registrado como uma possibilidade e é outra. O importante da gente ir caminhando nesse processo de entendimento de raças, né? Porque nós temos várias coisas acontecendo ao longo desse tempo aí.
Então, nos processos de avaliação, você tem julgamento para a raça ribuná. O que é o ribuná? O ri é o do vermelho, e buná vem de funá, é a carpinha ancestral, né, o selvagem, mas de cor vermelha. Então, ele não é um cometa. O cometa tem o corpo alongado, a dorsal um pouco mais alta e cauda longa. Se ele tem o corpo normal de um peixe selvagem, a cauda curtinha e a dorsal característica do peixe selvagem, é um ribuná. Então, nós temos que colocar na categoria, e nesse sentido, Mário, acho que nós vamos ter que começar a ampliar nossas categorias, porque as coisas que estão vindo, né? Nós teremos para frente aí Ramatou, ok? Que é muito interessante, chama atenção para o pessoal, porque se vocês procurarem, né, na internet Ramatou, vocês não vão achar. Isso é uma terminologia usada um pouquinho lá no Japão e que ainda é de origem chinesa. Isso está no livro do Yoshiichi Matsui. Mas vocês encontram, tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos, em termos de vocábulo, a denominação cabeça de sapo e cabeça de rã, que é o exemplo de Ramatou. No Atlas chinês, inclusive, eles usam essa terminologia, que foram eles que criaram lá na China. Né? É aquele peixe que apresenta o olhinho ligeiramente virado para cima, não é exatamente um choutengan, uma pequena bolha, né? E geralmente rabinho curto, que o padrão do bolha é para cauda mais longa. Então, vocês podem procurar, né? Froghead ou Toadhead, que vai aparecer esses bichinhos, que são muito interessantes. Porque naqueles cruzamentos para trás que eu fiz, agora já está em F2, tem vários bichinhos desse padrão, que você está com alguns deles aí, e que se encaixam nessa categoria. Ou seja, à medida que nós fomos obtendo essas novas variedades, essas novas raças aqui no Brasil, nós vamos ter que ampliar nosso quadro. Né? Eu estou na expectativa, como eu já havia comentado, inclusive, para a próxima temporada nós temos bolha de dorsal, que a gente não tem no Brasil. Mas na China, no Atlas, está lá. Tem bolha tanto com dorsal quanto sem dorsal. Né? São padrões. Nós vamos ter que ampliar a nossa relação, né, de raças. Então, caminhando para isso, é a construção. Ok? Eu separei aqui, eu acho que a questão que então, o Ribuná está aqui, Uhum, tem o desenhozinho dele aqui também, né? uhum, A questão que o Emerson trouxe é que entre o Ribuná e o Cometa, aí a hora que ele fala assim, mas e um Bristol? Mas aí um Bristol não é essa caldinha aqui, não. É alguma coisa entre esse e esse aqui e com formato de coração, que aí já é um formato muito específico. Ou seja, uhum, pode ser até que esse peixe seja feito no Brasil, mas vai levar um tempinho ainda. sim, Ou a gente não tem notícia de quem tenha, né? uhum. É exatamente essa situação. Da mesma forma, né, que às vezes o pessoal confunde e mistura com o London, mas o London ele é um cálico. Então, nós temos denominações que envolvem morfologia e que envolvem coloração. E a gente tem que começar a prestar mais atenção nesses detalhes para que nós possamos, para frente, poder caminhar nessa direção. É processo, é coisa lenta, a gente vai construindo. Nós temos raças, várias raças que não existem no Brasil, mas não significa que não possam ser construídas, não possam ser feitas aqui. Pode, né? E é isso que nós temos. Aí nós vamos ampliando o leque. Por exemplo, o Fênix, né? Eu acho que poucas pessoas tinham ouvido falar anteriormente a respeito da raça Fênix. Né? Praticamente é um bolha, mas sem bolha. Né? É um peixe alongado, sem dorsal, cauda longa. Lógico que tem um padrão mais direcionado para o estilo de cauda para o Fênix,
mas é um bolha sem bolha, né? No mais próximo que a gente pode chegar aí. E é isso daí, nós vamos ampliando, construindo e vamos poder ir acrescentando no nosso quadro, né, de raças novas possibilidades para quem estiver trabalhando nessa direção. Ô, Mauro, então, esse London Chubunquim aqui, na verdade, ele é um ribuná Sim, cálico. cálico. Ele não é um cometa, Aham, ok? sim, você tem razão. Da mesma forma que o Não é um Bristol cometa. não é um cometa, né? Ele vem da linha de cometa, mas foi selecionado para uma cauda diferenciada no formato de coração. Então, nós temos que separar o ribuná, o cometa, o Bristol chubunquim e London chubunquim. São coisas diferentes. Não são a mesma, não estão no mesmo grupo, vamos dizer. Se aproximam, têm uma origem comum, vamos dizer assim. Têm pontos em comum, mas são coisas diferentes. E o principal ponto em comum é serem caudas simples, né? Porque aí, Isso, com a questão isso. da cauda simples, todo mundo, a gente tende a generalizar. Não é cauda simples, todo mundo é cometa, e não é, né? Um exemplo bem claro disso daí, quando você pega esse cálico, que é um ribuná cálico, né? Você tem dentro da nomenclatura japonesa o oranda cálico, né? Que não é chamado de oranda cálico, é Azuma nishiki, desde que ele apresente o padrão característico para Azuma nishiki. É um cálico, mas direcionado para aquela acentuado, azulado, parará. Então, o japonês adora dar nome para as coisas. Ô, bicho complicado, o japonês inventa um monte de nome. Estou de sacanagem, hein, Minoro? Eu estava, inclusive, há pouco conversando com o meu cunhado, meu cunhado, meu genro, que veio para cá hoje com a netinha e tal, e eu mostrando a cerejeira que a gente tem aqui. E esse ano ela deu um pouquinho mais de flor, que é uma planta jovem, né? E a cerejeira é chamada de sakura. E sakura, o formato da flor da cerejeira, é o formato de cauda de lóbulo para aranchu japonês. Tanto é que o japonês chama atenção, vê se a cauda é de sakura. Né? Sakura é a flor da cerejeira lá, né? A flor que tem na cerejeira. Então, os japoneses associam muito características da natureza com aquilo que eles trabalham. Então, a gente tem que ir também trabalhando essa terminologia para a gente começar a entender, né, que passa. Professor Mauro, se puder colocar a imagem aí, Mário, de novo. O London é quase digamos, é um cálico com o corpo do King comum, basicamente, né? Ele é um ribuná, só que é cálico. Ele não é vermelhinho. Ah, entendi. É exatamente isso. Uhum. Beleza. Observe, inclusive, que a nadadeira dorsal dele é típica da funá, né? do peixe selvagem. É baixinha, né? O Bristol já tem a dorsal um pouco mais alta. Então, Entendi. são detalhes que a gente tem que ir acostumando e observando e tal. Além, óbvio, no caso do Bristol, a cauda, que é extremamente diferenciada, que é uma raça, inclusive, fora da Ásia, né? Foi desenvolvida fora da Ásia. Ô, Mário, eu gostaria da gente falar daquele Demequim preto que tinha o corpo bem comprido, bem diferente dos que a gente tem estudado. Eu achei aquele peixe muito harmônico, muito bonito no geral, mas está totalmente fora do padrão que a gente está acostumado a olhar, né? Acharia interessante aí o professor, quem tem mais costume com esse peixe, exato. Achei esse peixe muito, muito bonito, muito harmônico, mas ele tem um padrão de corpo bem diferente do que a gente tem estudado, né? O que nós temos hoje, né, para o padrão moderno, atual de Demequim, a morfologia corporal é a mesma do Ryukin. Aham. Eu tenho vários Demequim de corpo mais longo e tal, mas esse é alongado demais.
O corpo dele é muito longo, ele tem uma nadadeira longa, bonita, mas o padrão corporal dele realmente deixa muito a desejar. Coloquei aqui, ó, o comentário que eu tinha para esse peixe, né? Coloquei no chat ali, assim, ó, parto disso, né? Poderia ter um pouco mais de volume corporal, né? Uhum. Tem um evidente trabalho para dar volume às nadadeiras, né? Na minha opinião, deve ser valorizado, que tem um trabalho aí de essas nadadeiras desse tamanho não caem do céu, né? Mas ele também tinha dorsal baixa, né? Então, assim, ele tinha aquela dorsal meia caindo, assim, e tal. Então, foi um pouco do que eu usei, assim, como referência para pontuação, né? Porque aí, sim, tu compara esse peixe em relação ao quê, né? Tem um trabalho aqui para ser feito, para deixar esse peixe alongado? Não sei, mas tem um trabalho aqui para nadadeira, né? Para ter essa nadadeira longa, enfim. A questão de nadadeiras Mas, assim, é e só trazendo um globo pouco do que eu ocular, usei como... não, não. A questão de nadadeiras de globo ocular está excelente. O problema é o corpo. Então tem que ser melhorado a Pois morfologia é, corporal enormemente. O corpo, né, ficar mais bojudo, mais alto. Tem dois aspectos genéticos excelentes: cauda e olho. Mas o corpo, infelizmente, deixa muito a desejar. Mas você usaria esse peixe como reprodutor? É relativo, o Fábio. É aquilo que eu sempre venho dizendo. Depende do que você tem disponível em suas mãos. Vamos imaginar que você não tenha nenhum demequim e que você tenha um bom riuquim, cruza esse demequim com o riuquim para poder encurtar o corpo e pegar as características que ele tem boas de demequim, que é o olho e a cauda. Ótimo. Agora, se você tiver um outro peixe mais curto, é melhor você não gastar tanto tempo, que vai levar 2, 3, 4 gerações para encurtar o corpo desse peixe nos descendentes. Esse peixe deve ter todas as vértebras e vértebras longas, diferente dos iriuquins, que tem redução do número e do comprimento de vértebras. Tudo é questão daquilo que você tem em mãos para fazer cruzamento. Quando você tem algo que já te adianta mais, que te faz avançar mais rápido, é melhor usar outro peixe. Se não tiver, é fazer o processo de construção. Mas colocando a variável, não tem limitação de disponibilidade de outros peixes. Você usaria? Não. Não. Esse aí é só em último caso, né? É porque, Porque na realidade, você tem acesso a muita opção de demequim. Né? Tem muitos demequins disponíveis por aí, né? Que você vai encurtar um tempo enorme no processo seletivo. aí, ó, vamos olhar pro primeiro lugar aí, que inclusive é o terceiro aí do Best of Show aí, ó. Ó, olha o corpo do peixe, até o nado. Você vê esse peixe. Agora, eu fico imaginando um peixe com uma morfologia de um corpo alongado igual aquele, com uma estrutura débil. Aquele peixe, a hora que ele ficar mais velho, ele entorta. Ele não consegue ter uma dinâmica de nado para poder ficar um peixe bojudo, grandão. Eu agora estou igual o Minoro. Eu tô querendo que os peixes fiquem grandão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, porque aí entra isso, tá? A gente tá olhando aqui um Demequim, né? Mas a gente tem os Yanagi Demequim, tá? Que são finos, com corpo longo, não sei o que e tal. Aí a gente não tem um critério, eu vou fazer assim, trazer um negócio aqui para botar o bode na sala mesmo. A gente não tem um critério, não tem um padrão. Né? Qual é o padrão do Demequim? A gente não sabe, pode ser um Demequim rabo comprido, rabo mais longo, não sei o que. Tem uma característica especial, né? Assim como a gente tem orandas, né? Agora tem essa coisa aí, né, dos orandas tailandeses, enfim, mais curto, tem gente querendo encurtar mais ainda, e tem orandas mais longos, né? A gente não está aí
entrando no lance que é digamos assim, a característica daquela linhagem, que daqui a pouco o criador está há 20 anos trabalhando para ter um Demequim comprido, com nadadeira comprida, não sei o que e tal, nós não estamos condenando isso. Estou trazendo assim, dando uma problematizada aqui só para a gente dar uma pensada junto. Entendeu? Porque assim como a gente tem outras raças, né, que podem ser mais longas, daqui a pouco tem lá, sei lá, o cara está há 20 anos tentando ter um Demequim nessa característica aí, que eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Nós temos que ter em mente, e eu usei o exemplo, foi exatamente do Oranda, porque você tem uma diversidade morfológica de Oranda muito grande. Observem que, mais recente agora, na Ásia, inclusive, eles estão procurando um Oranda de pouco uem, mas muito troncudo. Como é que é o termo lá do chinês, o Ederson, que você conversou com o Liu? Estou tentando lembrar aqui, mas a memória do velho está falhando, do pãozinho. E o ambal. Isso, e o ambal. Né? Nós temos que ter em mente que, para frente... Tal do orquim também, que os caras estão querendo. Isso. Para frente, como diria o Dorico Paraguaçu, porque para trás mente nós já estamos, né? Nós estamos bem para trás lá em relação à Ásia, nós vamos ter que fazer subdivisão de raça. Né? Dentro de uma determinada raça, nós vamos ter que ter uma categorização. Pegamos, por exemplo, que está mais próximo da gente, que já é mais real para a gente, Ranchu. Você já tem o Ranchu japonês, Ranchu chinês e Ranchu tailandês. Esses dias atrás, alguém postou um vídeo, eu não sei se foi no nosso grupo, alguém mandou e eu vi uns ranchus, mas com a caldinha, tipo o salário do professor Raimundo, e o salário, ó, assim, e o rabinho, ó, um rabinho tão pequeno, tão curto, que o bicho fica desequilibrado, cara. Então, tudo é uma questão do direcionamento que a gente queira dar. O pessoal na Ásia, eles exploram qualquer coisa diferente que apareça, é novidade, e eles estão sempre em busca de novidades. E o mercado pet trabalha dessa forma, com as novidades. O que nós vamos ter que fazer é definir o que nós pensamos e que devemos levar em frente dentro da nossa cultura aqui, em termos de Brasil para King. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito dos orandas mais alongados. Não significa que eu desgosto de oranda mais curta, muito antes, pelo contrário. Tanto é que eu estou trabalhando nas duas direções. Mas serão padrões que nós vamos ter que fazer para frente. Né? Hoje nós não temos volume para isso, mas para frentemente, né? Nós vamos ter que fazer categorização dentro de uma determinada raça. Eu não tenho a menor dúvida disso, que é o que se faz lá fora, inclusive. Ou então adotar uma direção única e as pessoas convergirem para ela. Mas nós estamos muito distantes disso ainda. Bom, se vocês quiserem que coloque algum peixe aí em evidência, enquanto isso eu vou compartilhar aí o primeiro lugar dos ranchus, que foi o segundo Best of Show aí, ó. Ó, aí eu vou te dizer que eu não concordo. Eu aceitei o prêmio, mas eu não concordo com o primeiro lugar. Ah, esse aí é você? Aham. Seu esse peixe? Ah, parabéns! Para Parabéns! mim, o melhor ranchu era o do Minoru, apesar de mal filmado pra caramba. Pois é, ó. Nesse aspecto, você filmou esse peixe muito bem. A única coisa que me incomoda nesse peixe é a dorsal. A dorsal que você está falando, a linha de dorso que você está querendo dizer, né? Exatamente. E não porque é um outro padrão que de o corpo de não ser tão arredondado. Para o meu gosto, eu gosto mais bonito, mais padrão, assim, harmônico, sabe? Vou fazer um comentário aqui de como eu me posicionei em relação aos ranchus. Não foi o peixe que eu mais pontuei como ranchu. E vou explicar por quê. Isso que o proprietário aí
falou, né? A linha de dorso dele deixa a desejar. Concordo plenamente. E tem um outro aspecto que me chamou a atenção, né? Porque esse peixe, ele já é um Nissai, ele está com um epitelioma bacana, bem desenvolvido, o funtan está bacana, parará, mas ele tem um aspecto que perde ponto, que é no opérculo dele. Não sei se vocês detectaram isso, eu estou chamando a atenção, que eu já havia falado isso para o Mário, né? O outro lado dele, deixa ele virar, o opérculo dele é um pouco retraído. Olha lá, o funtan está cobrindo essa retração de opérculo. Estou chamando a atenção porque não foi o peixe que eu pontuei mais em termos de ranchu, né? Ele ficou equiparado a um outro, mas teve um outro ranchu que eu dei mais pontuação em função dessa falha. Aí está bem visível desse lado. Aquela questão do opérculo está retraído. Estou chamando a atenção porque o dono está dizendo que não vê dessa forma, né? Eu estou reforçando. Sem nenhum demérito, porque o peixe, no conjunto, está legal. Mas ele tem um defeito de opérculo, do lado esquerdo, né? E a gente tem que ter em mente a idade do peixe, para o desenvolvimento do opérculo, né? Se ele é um tossai, um nissai, um oiá, porque vai fazer uma grande diferença em termos de desenvolvimento do UEM. Esse aqui também foi outra coisa que eu estou lembrando agora. Pelo edital, o Minoros teria todos os vídeos desclassificados por causa da propaganda apresentada. Não, Para mim, parece que é frescura, mas não é não, sabe? É porque se a gente deixa as propagandas, aí a turma começa a fazer propaganda mesmo nos vídeos. Uhum. Mas desculpa, eu te interrompi, Mauro. Não, para mim, esse foi o ranchu que eu mais pontuei. Em termos de conjunto, é o que preenche melhor os requisitos. Esse foi o peixe que eu mais pontuei dentro dos ranchus. Pois é, e pode ser que eu estou falando isso, eu estou lembrando aqui do negócio da reguinha da leitura, mas é porque eu tirei ponto desse peixe mesmo na apresentação Não, ok. disso. Eu confesso que não levei em consideração da reguinha da leitura, eu só olhei o peixe. Falha minha. Não vou colocar a nossa, não, porque essa aí foi minha. Não é falha nossa, não é minha. Né? A gente discutindo isso para ajudar a clarear o que cada um percebeu, o que cada um, né, conseguiu enxergar e tal. Uhum. E tendo em mente que é o seguinte, se você pensar naquele ranchu ali, ele não é padrão japonês. Correto? Então, a gente tem que separar o padrão japonês para o padrão chinês, para o padrão tailandês. Por isso que eu estou falando que, para frentemente, vamos ter que fazer categorização, não vai ter muita saída. Mas isso é a médio e longo prazo. Ou quando a gente tiver, como diz, material suficiente para essas categorizações. Porque são coisas distintas. Aquele peixe do Douglas, o DR2, né? A cabeça dele com aquele funtan fica meio semelhante a um búfalo red, né? Uma cabeça de búfalo. Só o corpo que não combina com búfalo, né? Como búfalo red. Mas, assim, a cabeça, aqueles funtan meio projetado para frente, fica meio assim, semelhante a búfalo red, né? Aí seria nesse caso que o Sensei está falando aí, de categorização, né? Dentro dos 100 dorsais, aí teria ranchu e depois as categorizações. Veja esse funtan pronunciado, parecendo um bigodão. Eu até anotei aqui na minha avaliação, ele é um búfalo red. É um búfalo bigodão Se a gente de for gaúcho. olhar cabeça de búfalo, fazer a tradução literal, ele é. O corpo deveria ser um pouco mais curvado, sim.
Agora, esse formato de Wen aí, cara, assim... Funtan, né? Funtan. Esse formato de Funtan. Então, né? A cabeça, né? Assim, se olhar o que os caras lá chamam de Buffalo Red, é isso aqui. É isso aí. Esse peixe realmente ele tem defeito no opérculo, esse peixe está com a cabeça de búfalo, manda esse peixe para Minas que a gente resolve esse problema para você. Não, cara, A gente dá um o Rio destino. Grande do Sul é mais perto, a gente tem que juntar cabeça de búfalo com cabeça de búfalo. Estou tentando fazer isso há um ano com ele. O importante, gente, é que nós estamos caminhando, estamos aprendendo, percebendo essas nuances. É isso daí. Bom demais. Estou muito feliz. Podem ter certeza. Uma última coisa, eu coloquei um peixe panda entre os que eu coloquei um panda exatamente para a gente ter esse assunto, para a gente tocar nesse assunto de, vamos dizer, como vamos avaliar a cor panda de 1 a 6? Vai poder ganhar o 6? Ou gostaria de trocar ideia sobre isso. Eu coloquei esse panda exatamente para a gente poder ter esse assunto. Esse assunto rodou antes e durante. O panda, o que a gente já tinha conversado, a gente está julgando a beleza do peixe do jeito que ele está. Se o panda dele está bonito lá e tudo mais, a cor vai ser considerada do jeito que ele está. Tá, Agora, não tem uma pontuação especial porque é um panda e tal, né? Está sendo julgada a intensidade da cor, marcação, simetria, aquelas coisas que a gente andou vendo em relação a cores ao longo do tempo. Bom, eu já coloquei o terceiro lugar, o melhor da exposição, o segundo, vou colocar o primeiro também. Então, desse peixe, uma das coisas que eu gostei, que eu gosto muito é essa seleção para essa cauda. E o Ederson me mostrou isso uma vez, que ele escolhe os que não tem a pontinha fechando, porque se de novinho eles já tiverem a pontinha fechando, ela tende a colabar, né? E aí ele pega ela aberta para poder ela manter essa estrutura que a gente viu aí. Eu gostaria de sugerir o AP3, um fanteio. Eu não entendi essa média final. Eu gostaria de ouvir dos colegas, né, o porquê dessa pontuação, que eu achei que foi baixa, comparada com a minha, né? Professor, eu achei que ele tinha que ser um pouco mais comprido. Que a cauda também é um pouco mais comprida, não sei, pelo menos o fanteiro que a gente vê por aí. O fanteio eu achei uma certa variabilidade de comprimento de cauda, igualzinho o atonai, né? O atonai ideal é a cauda mais longa, mas às vezes tem alguns com a cauda meio intermediária. Mas esse aí é bem curta a cauda dele. Eu dei nota baixa nas nadadeiras por causa disso. Eu achei as nadadeiras dele curta para ele ser um fanteio. Estou entendendo. Eu também fui nesse caminho, né? Eu desisti dele porque eu falei, não, isso está mais para um Yulkin com um pouco ramp do que fanteio. Eu sempre, quando eu fico na dúvida entre uma raça e outra, é meio complicado, assim, né? Porque, por exemplo, um eu acho que fanteio. ele tem, assim, ele tem isso, é um peixe uma cor bonita, não sei. Mas o que é mesmo? É um Yulkin meia boca ou é um... Entende? Fanteio meia boca. Eu acho que é isso, assim, né? Até não tirei muito ponto dele, né? Mas eu acho que, assim, ele ficou com quanto aí? 19, né? A minha pontuação foi baixa geral, assim, mas ele ficou aqui comigo 19 também. Mas eu acho que isso, assim, ele tem esse problema, sabe? Qual é a característica de um fenteio, né? É essa, né? Eu acho que esse rabinho aí curtinho, assim, parece um rioquinho de rabo curto. Eu também confesso que assim, foi mais pela cauda também que eu deixei de pontuar mais para ele. E eu vi um defeitinho, se soltar o vídeo de novo aí, Mário, eu vi um defeitinho também do lado esquerdo da caudal,
em relação ao lado direito. Parece que o lado esquerdo está um pouco mais baixo. Quando ele vira, ah lá, parece que ele tem um pequeno, não sei se porque filmou muito pertinho, parece que ele tem um pequeno defeito na caudal. E a dorsal Olha lá, também é meio olha lá. baixinha, né? Ó. Ela, olha para você ver, ó. No início do vídeo, parece que o lado de frente, o lado esquerdo, está um pouco mais alto que o lado direito. Olha lá, ó. A característica especial dele seriam as nadadeiras, né? E no caso, ele está com as nadadeiras curtas. Entendo que não é o fanteio. Esse peixe, eu, pelo menos, pontuei bem. Eu achei que ele estava dentro do padrão. Vocês não acharam a dorsal curta, não? Sim, curta, pouco armada. A caudal curta, peitoral curta. Não é fanteio. A dorsal teria que ser um pouco mais alta, tem razão. O corpo não teria que ser um pouquinho mais alongado? Sem o ramp? Entendo que não, o corpo está até razoável, mas as nadadeiras, que deveriam ser as características especiais dele, não tem nada de especial. Esse corpo lá naquele Demequim lá ficava nota 10, né? De corpo eu achei que está bem, né? Porque o fanteio é um formato parecido com o do Rio King, só que sem o ramp. Isso. Não tem o ramp desenvolvido. No top view, né? O olho ligeiramente mais projetado. Não sei se vocês perceberam isso. E eu não consegui ver se esse peixe tinha anal dupla ou não, né? Que é o desejável nos peixes de cauda dupla, né? Mas eu não consegui visualizar no vídeo. Então, é aí que eu falo que, assim, dependendo da filmagem, a filmagem é feita um pouco mais longe, é um pouco difícil da gente avaliar, né? Uhum. Principalmente se a coloração é muito confusa, digamos assim, muito uniforme, né? Das nadadeiras e do corpo. É só para ajudar a nossa discussão, né? O que é a percepção de cada um, o que cada um viu, né? no peixe. E é interessante. Esse aspecto que você chamou a atenção, Sérgio, tem uma diferença, sim, sem dúvida. Inclusive, olhando agora com essas pontuações todas, né? Eu reconheço que eu pontuei além do que eu devia. Assumo. É isso mesmo. Mas esse é o nosso aprendizado. Eu acho que complementando aqueles comentários que nós fizemos anteriormente sobre os aprendizados e o treinamento que a gente vem fazendo, um comentário adicional é que esse formato que a gente está adotando, eu acho ele sensacional, porque assim, pontuamos e não sem entrar na questão mas eu gostei mais disso, mas eu não concordei com aquilo, porque na pontuação podemos melhorar. Fomos injustos ou não ficou legal essa classificação. Para a próxima a gente vê se a gente melhora, mas essa está definida, porque senão as coisas não têm fim em termos de diferença de ponto de vista. Então, a gente traz para nós mesmos a necessidade da melhoria contínua, né? Exatamente isso. Exatamente. Por isso a importância de fazermos esse bate-bola aí. Eu não peguei o começo, né, da reunião, né? Mas eu percebi que estava se falando sobre filmagens, né? Eu penso assim da seguinte forma: se a gente arrochar muito, né, qualidade da filmagem, essas coisas assim, nós começamos a inibir os curiosos, né? E o curioso, ele vai ser um iniciante, né? O curioso é um iniciante, né? E sempre tem aquilo, nós temos que puxar mais pessoas, né? Mais
criadores mais admiradores do King, né? E a exposição é a vitrine. A exposição é a vitrine, então ele quer expor ali, né? Ele quer expor, ele acha o peixe dele muito bonito, né? Tal. Talvez só falta um auxílio, né? Talvez só falta um auxílio. E talvez esse auxílio, né? A gente poderia pegar assim e falar, ó, cidadão, assim como foi falado lá para o outro colega gaúcho, né? Pô, você filmou mal iluminado, não sei o quê, né? Ou para mim também, né? Você filmou com a reguinha fazendo propaganda de uma livraria que não existe mais. Coisa assim, ó, a água tem que ser limpa, né? Essa água está meio suja, filma de novo, né? Dá uma segunda chance para a pessoa. Ó, esse fundo está aparecendo coisas que não deveria. Cola uma telinha azul aí, uma telinha de outra cor aí no vidro do aquário que você está utilizando para filmar. O vidro do teu aquário está sujo, dá uma limpada antes, né? A água está muito verde, coisas assim. A gente poderia meio que dar um auxílio também, né? Sai lá o edital, mas a gente dá um auxílio para a pessoa meio que se sentir estimulada, né? Para entrar e competir também, né? Porque isso aqui, eu estava olhando, o King é mais ou menos igual mexer com drogas, sabe? Depois de um certo tempo você acaba viciando e não quer largar mais, né? Depois que você aprende a mexer com o bicho, você quer ver se reproduzir uma vez na tua mão e você tirar um filhotinho, acabou. Aí já tá na veia, já você não consegue mais largar, tá? Eu diversas vezes eu tentei largar, não consegui, continuo, né? Não consegui largar, então eu estou continuando a mexer. E cada vez, assim, como disse o colega Sérgio Grossi, né? É perto dos bons que a gente fica melhor, né? Então eu estou chegando perto dos bons, né? Para a gente poder ver se fica melhor, né? Esse é o comentário que eu queria fazer, né? Frente a essa parte que eu perdi da reunião, que eu só escutei e não pude participar. Mas mais ou menos o que a gente estava concluindo nessa hora que a gente estava conversando sobre isso, é mais ou menos essa linha que você trouxe mesmo, sabe, Minor? Era justamente da gente melhorar a tolerância e, assim, levar para a pontuação questões de limpeza do aquário, se o vidro estava sujo, se a filmagem não estava nítida, tira alguma coisa em termos de ponto, mas segue o jogo. Um dos pontos eu concordo, eu acho que a gente poderia marcar mais reuniões de fazer de novo aquele nosso treino com bola, tá? De pegar peixes nossos, avaliar, ver os pontos, que nem, por exemplo, a questão do opérculo, eu vou dizer que eu não notei tanto daquele peixe, do rancho que o professor Mauro pontuou. E aí, depois que ele falou, eu vou botar ele de novo no aquário e ficou mais claro, para tu ver que, para mim, conforme o ângulo, eu não via. Então, na movimentação ali, eu vou olhar de novo. Então, eu acho que tem outros pontos de outros peixes que a gente fez avaliação que a gente não está seguro ainda totalmente. Então, eu acho que vale a gente fazer mais treinamentos. E concordo com vocês quanto a ser um pouco mais flexível, tirando pontos na apresentação, mas tem coisas básicas que a gente tem que ser mais rígido, e aí, bom, desclassificar mesmo um peixe. É como o Ederson disse. Ok, a gente quer trazer as pessoas, mas a pessoa tem que pelo menos ler ali e fazer o básico. Se não, bom, né? Então, mostra os seus peixes ali para os vizinhos, põe na internet, no Instagram, mas não dá para aceitar tudo, né? Um ponto Conversa bom. sobre seleção lá com o cara da Pet Shop, né? Isso, um ponto interessante que eu vi vocês falando, a régua, não da régua do Minoro, tá? Porque a régua era no fundo. Eu vi muitos que colocaram na frente. Mas eu botei a minha no fundo e não apareceu.
Então, acho que se for determinar, vai ser no fundo, talvez a régua tenha que ter uma cor específica para ela ficar visível. Eu botei aquelas réguas transparentes, não dá para ver nada nos vídeos. A gente tem que ser rigoroso, sabe? Dentro de sem tentar não excluir e tal, mas assim, a gente tem que ter rigor. Eu acho que porque assim, né, mal ou bem e tal, a gente tá botando aquilo, assim, a gente tá organizando a exposição, enfim, para subir a régua, né? Assim, gerar agora outra régua, né? Então, assim, se tem na minha frente um peixe que eu não consigo enxergar direito, sabe? Eu não posso pontuar ele, entendeu? Ou pelo menos eu tenho que tirar ponto, né? Se o aquário que está ali, eu não consigo enxergar o peixe que está dentro, né? Então, eu acho que tem coisa assim que... E é isso, né? Isso que o Mário falou, assim, tá bem. Às vezes, em função da correria e tal, usei negócio ali, o tal do cara da papelaria lá que não existe mais. Mas, cara, assim, ó, isso aí pode ter certeza que se não tirar uns pontinhos ali, ou pelo menos, ou daqui a pouco, numa próxima, não ter uma comunicação mais diretiva em relação a isso, vai aparecer propaganda de ração, vai aparecer propaganda de loja de. Entendeu? É isso, a galera tá aí para se dar bem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter os critérios. Eu não sei se o Minoro já estava aqui quando eu falei, assim, por exemplo, se é um negócio presencial, exposição de cachorro, né? Ou de gado, de cavalo, sei lá e tal. Se na hora que o bicho entrou ali, ele não se apresentou bem, perdeu o Playboy, entendeu? Já. Por quê? Porque ele pode ser o melhor do mundo, mas naquele momento ele não entrou bem, ele mancou, ele não sei o que e tal. Então, acho que tem que ter, minha opinião, assim, né? A gente tem que trabalhar sempre pelo lado positivo, enfim, mas na hora de julgar tem que, é isso mesmo, assim, né? Não pode, eu, na minha opinião, acho que esse é o sentido da exposição, entendeu? Esse é o sentido, que é elevar a régua da seleção, assim. Então, ó, a galerinha botou lá o peixe, o Atonai, pelo menos agora ele vai ter que, eu acho que ele vai buscar o que é o tal do Atonai, né? Assim, o outro lá que não viu o peixe dele na classificação, que viu com uma nota baixa, ele vai tentar procurar, vai perguntar para alguém de nós, enfim. Então tem um retorno aí Mas eu acho que tem que ser. Que é isso, a gente precisar fazer um vídeo didático explicando assim, filho, bota assim, cuida reflexo, né? Bota água limpa, transparente no aquário, porque senão tu vai perder ponto, não sei o quê. Eu acho que a gente pode fazer, entende? Né? Assim, a gente precisa enxergar o teu peixe para julgar. Mas eu acho que o rigor a gente não pode abrir mão. Então, talvez ter um processo mais assim, né, para as próximas de ter daqui a pouco antes da exposição um vídeo específico. Ó, a gente para ser assim, né? Precisa ter desse formato. Então, se for assim, vai perder pontos. Se tiver isso, vai perder pontos. Se não enxergar o peixe, vai perder pontos. E por aí vai, né? E aquilo que eu estava falando antes, assim, também, né? Lá a hora que o Minoro entrou. Que eu acho que aí é um trabalho que a gente pode fazer também para a pessoa. Tu quer mostrar o que no teu peixe? Entendeu? Não é um peixe dentro do aquário. Eu quero mostrar a qualidade né? Aquilo que eu acho, que eu posso estar completamente errado, mas assim, eu acho que o meu peixe tem esta qualidade. Então eu quero mostrar isso. E julga aí, se vira vocês que vão julgar para ver se concordem comigo ou não, né? Não é um peixe dentro do aquário, é aquele peixe. Posso só fazer um comentário antes de encerrarmos, porque o tempo aí já foi? Claro. Vocês Eu não sabem, preciso cozinhar hoje, professor, então não tenho pressa. Estou viajando mesmo, não tenho que fazer janta. vocês sabem qual é o significado do Watonai? Cultura geral de King. Quando foi feito o cruzamento que surgiu o Watonai, e que foi no Japão, o criador colocou esse nome, Watonai, Watonai,
Nai. Nai quer dizer não. Wa, Japão. Tou, de China. Nem japonês, nem chinês. Era um bicho, nem uma coisa nem outra, era intermediário. Olha que coisa curiosa. Recentemente eu me deparei com isso. Ou seja, era um descarte. Era um meio de caminho. Famoso, Então, hoje ele seria, famoso meia pedra, meio tijolo. sintonizando aí para a onda, ele seria o Atonei hoje, para ser neutro. Pois é. Por aí, bem por aí. Um abração, então. Ótima semana para todo mundo. Boa semana. Tchau, gente. Um abraço, até mais. Boa Tchau. semana, gente. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.